Nós vamos chamar agora o professor Dr. Sérgio Ichara. Ele é o coordenador do Grupo Comunitário de Saúde Mental, fez especialização em grupo operativo com, vou ver se eu vou falar certo isso aqui, Pichon Rivière, em São Paulo, tá? E é coordenador também do Hospital Dia, aqui da Faculdade de Medicina. Muito obrigada por ter aceitado esse desafio. De novo, vamos aprendendo bastante para que a gente coloque em prática. Aquela frase de Frankl, hein? Escute o que a sua consciência diz que você deve fazer e coloque em prática da melhor forma possível que você faz. Tá bom? Mais um instrumento para vocês. O grupo comunitário também já recebeu alguns prêmios, é um trabalho bem bonito também. Obrigada. Obrigado. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar podendo compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. E, nesse sentido, eu acho que eu vou deixar desligado agora, depois na frente eu ponho, por favor. Mas pode deixar desse. Pode deixar desligado, apagado. Então, essa experiência que vou contar em poucos minutos, né, nasceu agora já há cerca de 20 anos e começou aqui mesmo no campus da USP, no Hospital Dia, do Hospital das Clínicas, entre outras coisas, porque a gente percebia essa riqueza de experiências de vida que as pessoas portavam. Interessante porque se tratava de um hospital onde pacientes graves estão internados, muitos deles com muitas tentativas de suicídio. Inclusive, né, na história desse grupo, uma das nossas primeiras atividades foi uma mesa redonda onde várias pessoas que tinham muitas tentativas de suicídio contavam porque ainda estavam vivos, né? Já que dentro delas havia tanta vontade de morrer, né? Por quê? Ou seja, o que está presente nisso que estou contando é a perspectiva de que as pessoas, né, carregam experiências de vida, né, que podem ser valiosíssimas e que, quando compartilhadas, podem ser de muitíssimo ajuda. Pensar isso no nosso tempo, pensar isso na nossa época, é uma questão importante, porque a gente está num mundo encrencado, né? Quer dizer, um tanto de competição, violência, de descrença em relação ao outro, desesperança, individual, competição, etc. Então, é algo significativo que se possam construir, né, espaços de compartilhamento, sobretudo espaços de generosidade. Então, dito de poucas palavras, né, aquilo que norteia o encontro, né? As pessoas podem ir e compartilhar as suas experiências de vida. Em termos de organização, em termos de estruturação, a gente começa com a parte que a gente chama de sarau, onde as pessoas podem compartilhar as suas experiências com livros, com música, com filme, com
textos, com imagens, ou seja, é algo que tem muito a ver com a vida normal de todos no dia a dia. Aliás, nesse sentido, eu acho que isso já abre uma ponte, né, entre aquilo que a gente está falando, né, e a perspectiva do uso dessa metodologia nas escolas. Porque, quer dizer, que é lugar onde, né, as pessoas, né, obrigatoriamente, né, estão em contato com livros, com textos, com leituras e outras coisas mais. Então, nesse sentido, o que as pessoas levam, né? Não é o livro que elas leram, ou o filme que assistiram, ou alguma coisa assim, mas é a possibilidade de ter sido marcado, impactado, né, com aquilo que foi lido, com aquilo, né? Eu escutei um vídeo essa semana e o professor dizia, mas se você leu alguma coisa e aquilo não te marcou, você não leu. Então, no mesmo sentido, né, desse desafio, às vezes algum dos meus filhos voltava da escola e eu perguntava, na hora do almoço, né, eu perguntava, e aí, filho, como é que foi? Normal, pai, normal. Eu ficava possesso, né? Normal. Né? Quer dizer, não pode, quer dizer, né? Claro, não ao pé da letra, mas não pode ser normal. Né? Não pode ser normal. As nossas escolas precisam gerar provocação. Quer dizer, então, não pode ser normal. Quer dizer, eu preciso ser surpreendido como o poeta. Como poeta. Quer dizer, que é aquele que vive, né? A Adélia Prado, uma vez, numa entrevista com um repórter, ela disse, olha, se um pintor pintar esse pão, ela estava num café, se um pintor pintar, não lembro se era pão de queijo ou maçã, o que ela disse, se ele pintar esse é mais pão de queijo do que o pão de queijo que a gente está comendo. Quer dizer que mas isso não é do poeta, isso é do humano. Não é o poeta que precisa viver inspirado, é a pessoa humana. Por isso, o desejo de morrer é, muitas vezes, antes de tudo, um desejo de que a vida pudesse acontecer. Quer dizer, não é que eu quero morrer, é que eu quero que aquela vida que não existe pare de acontecer. É dizer, ou seja, que a vida aconteça, né? Que a pessoa aconteça. De um lado, que eu possa viver as coisas do cotidiano, sendo inspirado, tocado, provocado, surpreendido pelas coisas do dia a dia. De outro lado, que eu possa viver provocado, surpreendido, entusiasmado comigo mesmo. Comigo mesmo que acontece em meio às circunstâncias. Comigo mesmo que acontece porque, através da minha liberdade, né, eu sou capaz de escolher fazer isso e não fazer aquilo, que eu sou capaz de olhar para isso e não olhar para aquilo, que eu sou capaz de tentar buscar dar um sentido a uma coisa ou outra. Então, o nosso grupo busca acolher isto que, no fundo, são as experiências de vida. Mas entendendo as experiências de vida, né, não como as coisas que acontecem no dia a dia. Nosso grupo não é um grupo de fofoca, em que um vai lá, conta o que aconteceu hoje, outro conta o que aconteceu ontem, outro conta o que aconteceu semana passada. Não. Nos interessa, mais do que contar as coisas que acontecem, né, poder perceber
a pessoa acontecendo. Então, ontem uma pessoa do grupo contou que ela descobriu que tinha epilepsia. E aí contou para a mãe. A mãe é uma senhora de mais de 80 anos. E ela tinha feito os exames e a mãe disse assim para ela: não, mas não pode ser. Né? Ela já tinha feito os exames, tudo. E a mãe: não, mas não pode ser. E aí ela conta como aquela frase da mãe tocou ela profundamente, porque ela escutou como se a mãe dissesse, ela escutou como se a mãe estivesse dando um abraço. Tipo assim, olha, os médicos, quer dizer, eu não quero que seja. Eu não quero que seja. Então, aquela situação dramática, né, dela estar doente, contando para a mãe, se tornou a oportunidade dela perceber a estima que a mãe tem por ela. Minha filha, eu sei que os médicos já falaram isso, mas não pode. Eu não quero. E aí ela contava como que isso acalentou ela, como que isso fez bem, né? Se tornou um acontecimento importante. Puxa, minha mãe me quer bem. Agora, qual pessoa pode viver sem experimentar esse tipo de acalentamento nas coisas do dia a dia? E aí vem um outro aspecto do nosso trabalho, o fato dele ser comunitário. Porque quando esta pessoa conta isto no grupo de ontem, ela não está só dizendo, a minha mãe me acalentou. Ela está dizendo, mãe é capaz de acalentar. E desta forma, eu, que não sou filho da mãe dela, posso me sentir, de certa forma, abraçado pela mãe dela. Porque a mãe dela documenta que ainda existe, que ainda é possível existir afeto na família. Então, quando ela está lá contando a experiência dela, isso pode se tornar algo valioso para todos. E, de certa forma, assim vamos nos educando a poder, né, ser um pouco companheiros de percurso de vida uns dos outros. Então, na prática, o trabalho acontece dessa forma, a gente se encontra por cerca de 1h30, com esta proposta de compartilhamento numa primeira parte do impacto que a gente reconhece quando leu algum texto, alguma música, ou algum filme, etc. Na segunda parte do trabalho, compartilhamos as experiências do dia a dia, como, por exemplo, essa que contei do grupo de ontem. E na terceira parte do grupo, a gente compartilha um pouco de que maneira nós acontecemos, vamos dizer assim, estando naquele grupo. Isso também é muito importante em termos educativos, porque alguém pode contar uma experiência e aquilo passar batido para mim. A pessoa contou lá, falou alguma coisa e aquilo para mim não fez sentido nenhum. Mas a gente tem a sorte de, estando em grupo, aquilo que eu escutei e nem dei bola, alguém escutou e percebeu que ali tinha um valor. E a pessoa diz, no final do grupo, não, me tocou quando ela disse aquilo, porque me fez pensar isso.
E aí eu que podia estar meio distraído durante o grupo, também vou aprendendo, também vou sendo educado a poder perceber, né, dentro do próprio grupo, como é possível, né, e sendo tocado pelas experiências, pelos depoimentos, pelas pessoas que a gente encontra. Esse trabalho, então, como eu expliquei, está em desenvolvimento há 20 anos. Atualmente, a gente está numa fase de expansão, então, convido vocês para poder conhecer o nosso trabalho. Todos os grupos são abertos, todos são gratuitos. No site do grupo comunitário, que é eu vou deixar com vocês uma cartilha que tem o site, mas é grupocomunitário.com.br, então é simples de achar. Ali a gente tem uma agenda do grupo, onde os vários grupos dos vários locais estão sendo, vocês podem encontrar, como, por exemplo, nesse sábado agora, a gente tem grupo lá no ECEU, na 9 de julho, e dessa forma, tanto vocês quanto as pessoas das escolas, os alunos, enfim, podem ter acesso a esses grupos que já existem. Muitas pessoas têm ficado interessadas em começar a trabalhar com esta metodologia em outros locais. Por isso, a gente montou um curso de formação de coordenadores do grupo. Nós estamos com uma turma atualmente de 16 alunos que está fazendo a formação, e vamos começar uma nova turma no segundo semestre. Como tem várias pessoas interessadas e poucas vagas para essa formação, a gente também tem algumas atividades didáticas abertas e gratuitas para as pessoas que têm algum interesse e possam ir se familiarizando com esta teoria, se familiarizando com esta metodologia. Essas atividades para pessoas interessadas em uma possível formação acontecem na última terça-feira do mês, das 10 às 11 horas. As informações sobre isso também vocês encontram no site do grupo comunitário com mais detalhes. Eu penso então que eu queria, né, ter conseguido nesse curto período de tempo passar um pouco da essência do trabalho, da perspectiva, né, do quanto me parece isso algo que tem uma possibilidade de aplicabilidade nas escolas, no sentido exatamente de provocar, né, os nossos alunos a fazer experiência com as coisas que eles vivem, leem, estudam e acontecem. O fazer experiência não é só eu vivi aquilo lá ou eu li aquilo lá. É um processo complexo, trabalhoso, porque significa não só eu experimentar, eu viver aquela coisa, mas eu poder julgá-la, e, portanto, eu poder olhar profundamente as minhas aspirações humanas mais importantes. Nesse sentido, o grupo comunitário também pode ser de bastante ajuda. Por quê? Quando nós descobrimos, né, o que nós desejamos, também quando o outro nos mostra. Então, se eu tenho, sei lá, ontem uma moça, por exemplo, levou uma foto de um passarinho que nasceu na jabuticabeira da casa dela. E ela estava encantada com aquilo. Então, quando alguém me mostra o que é a beleza, por exemplo, eu posso sentir, vibrar alguma coisa em mim, que eu falo, puxa, estou começando a entender o que é a beleza. Quando alguém me mostra o que é a verdade, o que é o amor,
eu posso sentir, vibrar algo em mim e dizer, puxa, isso me interessa. Acho que eu estou começando a entender o que é esse negócio de amor. Então, nós descobrimos aquilo que carregamos dentro, também com a ajuda dos outros. Também com o espanto dos outros, que nos ajuda a perceber o quanto nossos olhos podem estar abertos. Então, por isso que o fazer experiência a partir das coisas cotidianas é uma coisa simples, automática e fácil. É uma coisa que carrega, né, toda a perspectiva de desejo que nós carregamos como pessoa humana em contato com tudo o que acontece. Né? E com tudo o que acontece significa também as experiências de sofrimento, de dor e de dificuldade. Então, eu termino comentando isso, né, porque acho que esse também é um grande desafio que a gente enfrenta dentro do grupo comunitário e que tem muito a ver com essa perspectiva do suicídio. Né? Porque o que é o normal, vamos dizer assim? Né? Que as pessoas se habituem que experiências são aquelas coisas agradáveis, boas, prazerosas, etc. Então, também as pessoas precisam de ajuda, né, para poder perceber, para poder descobrir, né, uma possibilidade de serem construídas, né, a partir de todas as circunstâncias. Então, nesse sentido, que essa fase, né, onde as pessoas estão compartilhando experiências, não é só uma fase em que a gente fica escutando as pessoas contarem e abraçando quem conta. Né? Outro dia mesmo uma pessoa contou uma experiência e eu disse, olha, né, ela me disse, ela contou, eu estava vivendo uma situação muito difícil em casa, mas aqui no grupo eu adoro, eu gosto, aqui para mim é uma água limpa que eu bebo aqui no grupo. Né? Como se ela dissesse, olha, na minha casa está uma porcaria, mas aqui está tudo bom, aqui eu gosto. Eu disse, mas olha, esta situação que você está vivendo na sua casa pode se transformar numa cachoeira. Que era imaginando que água limpa é só quando a gente se encontra para contar coisas boas, para se abraçar, para se acolher. E eu disse, olha, isso que você está vivendo, esse sofrimento que você está vivendo na sua casa, pode ser uma cachoeira. Então, as pessoas precisam ser ajudadas a perceber que podem fazer experiência a partir de tudo que acontece. É um grande desafio e por isso a gente convida todos vocês de participar de alguma forma dessa história. Do ponto de vista prático, eu deixo agora com vocês algumas cartilhas que a gente explica um pouquinho mais o que é o grupo, tem os endereços do site e aí vocês podem ter oportunidade de nos conhecer melhor através dessas informações. Tá? Obrigado.